Uma produção Domínio Público Audiolivros de H.G. Wells. A Guerra dos Mundos, Parte 8. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. O Homem em Putney Hill. Passei aquela noite na estalagem que fica no topo de Putney Hill, dormindo numa cama decente pela primeira vez desde a minha fuga para Leatherland. Não vou falar do trabalho desnecessário que passei para arrombar a casa. Posteriormente, constatei que a porta da frente só tinha o trinco fechado. Tampouco de como vasculhei todos os cômodos em busca de comida, até que, no último limite do desespero, no que me pareceu ser um dormitório de criado, encontrei um naco de pão roído por rato e 2 latas de abacaxi. O lugar já tinha sido revistado e esvaziado. No bar, depois, encontrei alguns biscoitos e sanduíches que haviam passado despercebidos. Os últimos eu não consegui comer e estavam podres demais, mas os primeiros não apenas saciaram minha fome, como também encheram os meus bolsos. Não acendi nenhuma lâmpada, temendo que algum marciano pudesse estar rondando aquela parte de Londres, buscando alimento na noite. Antes de me deitar, tive um intervalo de inquietação e espreitei de janela em janela, tentando avistar algum sinal exterior dos monstros. Dormi pouco. Deitado na cama, me vi desenvolvendo pensamentos concatenados. Algo que não me lembro de ter feito desde a minha última discussão com o cura. Durante todo o tempo transcorrido, minha condição mental havia sido uma sucessão precipitada de vagos estados emocionais ou uma espécie de receptividade estúpida. À noite, porém, meu cérebro, revigorado, suponho, pelos alimentos que eu comera, se clareou novamente e pensei. 3 coisas guerreavam pelo domínio da minha mente: o assassinato do cura, o paradeiro dos marcianos e o possível destino da minha esposa. A primeira recordação não me causava qualquer sensação de horror ou remorso. Eu a via simplesmente como algo consumado. Uma memória infinitamente desagradável, mas sem a menor qualificação de remorso. Eu me via então como me vejo agora, impelido, passo a passo, em direção àquele golpe precipitado. Um instrumento de uma sequência de incidentes que haviam me conduzido inevitavelmente àquilo. Não sentia nenhuma condenação, mas a memória, estática, não progressiva, me assombrava. No silêncio da noite, com aquela sensação da proximidade de Deus, que por vezes surge na quietude e na escuridão, enfrentei meu julgamento, meu único julgamento, por aquele momento de ira e medo. Recompus cada passo da nossa conversa desde o momento em que o encontrara, agachado ao meu lado, indiferente à minha sede e apontando para o fogo e a fumaça que se projetavam das ruínas de Weybridge. Nós tínhamos sido incapazes de cooperar. O acaso cruel não quisera saber disso. Se pudesse ter feito qualquer previsão, eu o teria deixado em Halliford. Mas não previ. E crime é prever e fazer. E registro isso como registrei toda a história, tal como foi. Não houve testemunhas.
Eu podia ter ocultado todas essas coisas, mas registro-as, e o leitor poderá formar seu juízo como bem lhe aprouver. E quando, com esforço, pude deixar de lado aquela imagem de um corpo prostrado, encarei o problema dos marcianos e o destino da minha esposa. Quanto ao primeiro, eu não tinha dados. Podia imaginar uma centena de coisas, assim como podia, infelizmente, em relação ao segundo. Então, de repente, aquela noite se tornou terrível. Eu me vi sentado na cama, fitando a escuridão. Eu me vi rezando para que o raio de calor tivesse tirado a vida da minha esposa de forma súbita e sem dor. Desde a noite do meu retorno de Leatherhead, eu não havia rezado. Ao passar por situações extremas, tinha murmurado preces supersticiosas. Rezava como um pagão murmurando feitiços. Mas agora orava de verdade, suplicando sensata e firmemente, frente a frente com a escuridão de Deus. Estranha noite. Ainda mais estranha pelo fato de que, tão logo veio a aurora, eu que já havia falado com Deus, rastejei para fora da casa como um rato deixando o esconderijo. Uma criatura não muito maior, um animal inferior, uma coisa que por qualquer capricho passageiro dos nossos soberanos podia ser caçada e morta. Talvez eles também orassem a Deus, confiantes. Sem dúvida, se nós não aprendemos nada mais com ela, esta guerra nos ensinou a ter piedade. Piedade pelas almas desajuizadas que sofrem o nosso domínio. A manhã estava bonita e brilhante, e o céu oriental era de um rosa ardente, matizado por poucas nuvens douradas. Na estrada que corre do topo de Putney Hill para Wimbledon, havia uma série de míseros vestígios da torrente de pânico que deve ter se derramado na direção de Londres na noite de domingo, após o início da batalha. Havia uma pequena carroça de 2 rodas com a inscrição do nome Thomas Lobb, aventureiro, New Malden, com uma roda quebrada e um baú de latão abandonado. Havia um chapéu de palha pisoteado na lama agora endurecida, e no topo de West Hill, uma aglomeração de vidro manchado de sangue em torno do bebedouro derrubado. Meus movimentos eram lânguidos, e meus planos os mais vagos. Eu acalentava uma ideia de ir para Leatherhead, embora soubesse que lá eu teria mínimas chances de encontrar minha esposa. Sem dúvida, a menos que a morte os tivesse apanhado subitamente, meus primos e ela já teriam fugido. Mas me pareceu que eu poderia constatar ou descobrir por lá para onde a população de Surrey havia fugido. Sabia que eu queria encontrar minha esposa, que meu coração ansiava por ela e pelo mundo dos homens, mas não tinha ideia clara de como fazer a descoberta. Também me sentia dolorosamente ciente, agora, da minha intensa solidão. Da curva, segui, ao abrigo de um mato cerrado de árvores e arbustos, até os limites de Wimbledon Common, que se estendia por amplas distâncias. Aquela extensão escura se mostrava iluminada por manchas amarelas de tojo e giesta. Não havia erva vermelha à vista, e enquanto eu rondava, hesitante à beira do campo aberto, o sol subiu, inundando tudo de luz e vitalidade. Deparei com um movimentado magote de pequenas rãs num lugar pantanoso entre as árvores. Parei para olhá-las, extraindo uma lição de sua intrépida resolução de continuar vivendo.
E dentro em pouco, girando meu corpo de repente, com uma estranha sensação de estar sendo observado, contemplei algo agachado em meio a um amontoado de arbustos. Fiquei fitando aquilo. Dei um passo na direção da coisa e ela se levantou e se transformou num homem armado com um cutelo. Aproximei-me dele devagar. Ele permaneceu calado, imóvel, olhando para mim. Conforme fui chegando mais perto, percebi que ele trajava roupas tão empoeiradas e imundas quanto as minhas. Dava a impressão, de fato, de ter sido arrastado por um bueiro. Mais perto, distingui o lodo verde das valas misturado ao pardo pálido do barro seco, com fragmentos brilhantes de carvão. Seu cabelo negro lhe caía sobre os olhos, e o rosto se mostrava escuro, sujo e encovado, de modo que não o reconhecia a princípio. Um corte vermelho atravessava-lhe a parte inferior do rosto. "Pare!" gritou quando fiquei a 10 metros dele. Parei. Sua voz estava rouca. "De onde você vem?" ele perguntou. Pensei um pouco, examinando-o. "Venho de Mortlake", falei. Estava enterrado perto da cova que os marcianos fizeram em volta do cilindro. Dei um jeito de sair e escapei. "Não há comida por aqui", ele disse. "Essa é a minha região. Toda essa colina abaixo até o rio, e voltando para Clapham, e até a beira das terras comuns. Só há comida para um." "Em que sentido você está indo?" Respondi devagar. "Não sei", falei. Fiquei enterrado nas ruínas de uma casa por 13 ou 14 dias. Não sei o que aconteceu. Ele olhou para mim com ar de dúvida. Então se sobressaltou e exibiu uma expressão alterada. "Não tenho nenhuma intenção de parar por aqui", eu disse. "Creio que vou seguir para Leatherhead, pois a minha esposa estava lá." Ele me disparou um dedo indicador. "É você", disse. "O homem de Woking. E não o mataram em Weybridge?" Eu o reconheci no mesmo instante. "Você é o artilheiro que entrou no meu jardim?" "Que boa sorte!" ele exclamou. "Nós somos os sortudos, imagine você!" Ele estendeu a mão, e eu a apertei. "Eu rastejei por um cano de esgoto", ele disse. "Mas eles não mataram todos. E depois que foram embora, saí na direção de Walton pelos campos. Mas não se passaram nem 16 dias ao todo. E o seu cabelo está grisalho." Ele olhou por cima do ombro de repente. "Só uma gralha", falou. "A gente aprende, por esses dias, que os pássaros têm sombras. Aqui é um pouco aberto. Melhor rastejar por baixo daqueles arbustos para conversar." "Você viu algum marciano?" perguntei. "Desde que escapei..." "Eles foram embora, cruzando Londres", o artilheiro respondeu. "Acho que tem um acampamento maior lá. De noite, tudo por lá, nos lados de Hampstead, o céu se aviva com as luzes deles. É como uma cidade grande. E no clarão você pode vê-los direitinho se mexendo. Na luz do dia não dá para ver, mas mais de perto, eu não os vi." Ele contou nos dedos. "Por 5 dias. Então vi uma dupla lá para os lados de Hammersmith, carregando algo grande.
E anteontem à noite. Ele fez uma pausa e continuou com um ar grave. Era só um monte de luzes, mas tinha algo no ar. Creio que construíram uma máquina voadora e estão aprendendo a voar. Parei, apoiado nas mãos e nos joelhos, pois havíamos entrado nos arbustos. Voar? Sim, Ele disse. voar. Avancei até um pequeno caramanchão e me sentei. A humanidade está abalada, Falei. Se conseguirem fazer isso, eles vão simplesmente dar a volta no mundo. Ele assentiu com a cabeça. Sim, mas isso vai aliviar um pouco as coisas por aqui. E além disso, Ele olhou para mim. você não está satisfeito que a humanidade esteja no fim? Eu estou. Caímos. Fomos vencidos. Encarei-o. Por mais estranho que possa parecer, aquele fato não me ocorrera. Um fato que, tão logo manifestado, ficou perfeitamente óbvio. Eu ainda me aferrava a uma vaga esperança. Ou melhor, conservava um hábito mental de vida inteira. Ele repetiu suas palavras. Fomos vencidos. Elas transmitiam absoluta convicção. Está tudo acabado, Ele disse. Eles perderam apenas um, e firmaram bem o passo e alejaram a maior potência do mundo. Viraram sobre nós. A morte daquele em Weybridge foi um acidente. E estes são só os pioneiros. Eles continuam vindo. Essas estrelas verdes. Não vejo nenhuma faz 5 ou 6 dias. Mas não tenho dúvida de que elas estão caindo em algum lugar todas as noites. Não há nada a fazer. Estamos por baixo. Fomos vencidos. Não retruquei. Fiquei sentado, olhando em frente, tentando em vão elaborar algum pensamento compensatório. Não é uma guerra, disse o artilheiro. Nunca foi uma guerra. Não mais do que existe guerra entre o homem e as formigas. De repente, lembrei-me da noite do observatório. Depois do 10º tiro, eles não dispararam mais. Pelo menos até a chegada do primeiro cilindro. Como você sabe? Perguntou o artilheiro. Expliquei. Ele refletiu. Algo errado com o canhão, falou. Mas, e daí se for isso? Vão acabar consertando. E mesmo se houver um atraso, como é que isso pode alterar o final? São só homens e formigas. Lá estão as formigas construindo suas cidades, vivendo suas vidas, tendo guerras, revoluções, até que os homens decidem que as querem fora do caminho. E aí elas saem do caminho. Isso é o que somos agora. Apenas formigas. Só que... Sim, eu disse. Somos formigas comestíveis. Ficamos olhando um para o outro. E o que é que eles vão fazer conosco? Perguntei. É nisso que estive pensando. Ele disse. É nisso que estive pensando. Depois de Weybridge fui para o sul, pensando e vi o que estava acontecendo. As pessoas, na maioria, se alvoroçavam e guinchavam a plenos pulmões, mas não gosto tanto assim de guinchar. Vi a morte de perto umas 2 vezes. Não sou um soldadinho ornamental e, no melhor e no pior, a morte é só a morte.
E é o homem que consegue raciocinar que não fica pelo caminho. Eu vi todo mundo batendo em retirada para o sul. Disse então: a comida não vai durar naquela direção. E tratei de dar meia volta. Fui atrás dos marcianos como um pardal vai atrás do homem. Por todos os cantos. Ele acenou para o horizonte. As pessoas estão morrendo de fome aos montes, se debandando, pisoteando umas às outras. Ele viu meu rosto e fez uma pausa, sem jeito. Sem dúvida, muitos que tinham dinheiro se foram para a França. Ele disse. Pareceu hesitar, sem saber se devia se desculpar. Fitou meus olhos e continuou. Há comida por todos os lados aqui. Coisas enlatadas nas lojas, vinhos destilados, águas minerais, e as canalizações de água e esgoto estão vazias. Bem, estava lhe dizendo o que eu pensava. Essas coisas são inteligentes, eu falei, e parece que querem nos usar como alimento. Primeiro vão nos esmagar. Navios, máquinas, canhões, cidades, toda ordem e organização. Tudo isso vai acabar. Se fôssemos do tamanho de formigas, ainda poderíamos salvar a pele, mas não somos. É tudo volumoso demais para tirar de vista. Essa é a primeira certeza, hein? Assenti com a cabeça. Matei a charada. Pois bem, então vamos à segunda. De momento, nós somos apanhados conforme a necessidade. Um marciano só precisa andar alguns quilômetros para pegar uma multidão em fuga. Eu vi um lá por Wandsworth, certo dia, despedaçando casas e pescando entre os destroços. Mas eles não vão continuar fazendo isso. Assim que tiverem liquidado todos os nossos canhões e navios e arrasado as nossas ferrovias e feito todas as coisas que estão fazendo por lá, eles vão começar a nos capturar de maneira sistemática, escolhendo os melhores e nos armazenando em jaulas e coisas assim. Isso é o que vão começar a fazer daqui a pouco, senhor. Eles nem começaram conosco ainda. Você não vê isso? Nem começaram, exclamei. Nem começaram. Tudo o que aconteceu até aqui foi por não termos o bom senso de ficar quietos, importunando os marcianos com canhões e tolices assim. E por perder a cabeça, por sairmos correndo em multidões para onde não havia mais segurança do que onde estávamos. Eles nem querem nos incomodar ainda. Estão fazendo suas coisas, fazendo todas as coisas que não puderam trazer consigo, deixando tudo pronto para o resto do povo. Muito provavelmente é por isso que os cilindros pararam um pouco, por receio de atingir aqueles que estão aqui. E em vez da nossa correria cega, uivante, em vez de usar dinamite na esperança de explodi-los, precisamos nos ajustar de acordo com o novo estado de coisas. É assim que encaro. Não é bem de acordo com o que um homem costuma querer para a sua espécie, mas leva em conta para onde os fatos apontam. E foi seguindo esse princípio que eu agi. Cidades, nações, civilização, progresso. Está tudo terminado. Esse jogo acabou. Nós fomos vencidos. Mas, se é assim, viver para quê? O artilheiro me fitou por um momento. Não haveria mais nenhum maldito concerto por 1 milhão de anos ou mais. Não haverá nenhuma Real Academia de Artes e nem comidinhas gostosas em restaurantes.
Se é diversão que você procura, posso afirmar que o jogo acabou. Se você tiver quaisquer maneiras requintadas, ou uma aversão a comer ervilhas com faca, ou ter uma pronúncia grosseira, é melhor você jogar todas fora. Elas não servem mais para nada. Você quer dizer... Quero dizer que homens como eu vão continuar vivendo, pelo bem da raça. Estou lhe dizendo, vou seguir vivendo com unhas e dentes. E se não estou enganado, você também vai mostrar se tem ou não fibra dentro de bem pouco tempo. Nós não vamos ser exterminados, e não pretendo ser capturado tampouco. Domesticado e engordado e criado como um boi de corte. Imagine aqueles répteis marrons. Você não quer dizer que... Sim, vou em frente sob os pés deles. Tenho tudo planejado. Matei a charada. Nós, homens, fomos vencidos. Não sabemos o suficiente. Precisamos aprender para ter alguma chance. E precisamos ficar vivos e ser independentes enquanto aprendemos. Entende? Isso é o que tem de ser feito. Encarei-o atônito e profundamente abalado pela resolução daquele homem. Meu bom Deus! Exclamei. Mas você é um homem e tanto. E de súbito, agarrei sua mão. Hein? Ele falou com um brilho nos olhos. Matei a charada, hein? Vá em frente, eu disse. Bem, aqueles que pretendem escapar da captura devem se preparar. Eu estou me preparando. Tenha em mente que nem todos nós somos talhados para viver como animais selvagens. E é assim que tem que ser. Por isso observei você. Eu tinha minhas dúvidas. Você é esguio. Eu não sabia que era você, sabe? Ou como é que você tinha sido enterrado. O tipo de gente que morava nessas casas e todos aqueles funcionáriozinhos desgraçados, acostumados a viver desse jeito, eles não iam prestar. Eles não têm ânimo algum, não têm grandes sonhos, não têm grandes ambições. E um homem que não tem uma coisa ou outra, Senhor, o que é ele senão um medroso precavido? Eles costumam simplesmente dar no pé rumo ao trabalho. Já vi centenas deles, de lanche na mão, correndo loucos e limpinhos para pegar seus trenzinhos com um passe anual, morrendo de medo de que seriam demitidos se os perdessem. Trabalhando em empregos que temiam fazer o esforço de compreender, dando no pé de volta com receio de que não chegariam a tempo para o jantar, não tirando os pés de casa depois da janta, pelo terror dos becos, e dormindo com as mulheres com quem estavam casados, não porque as quisessem, mas porque elas tinham um pouquinho de dinheiro que prometia segurança em sua mísera correria pelo mundo. Vidas cobertas por apólices e um tantinho investido pelo medo de acidentes. E aos domingos, o medo do além. Como se o inferno fosse destinado aos coelhos. Bem, para esses os marcianos vão ter uma dádiva divina. Ótimas jaulas espaçosas, comida para engordar, criação cuidadosa, nenhuma preocupação. Depois de mais ou menos uma semana escarafunchando campos e terrenos com estômagos vazios, eles virão e se deixarão apanhar na maior alegria. Ficarão bem contentes depois de um tempo. Vão até se perguntar como é que as pessoas faziam
antes que houvesse marcianos para cuidar delas. E os vadios nos bares, e os galanteadores, e os cantores. Já posso imaginá-los, já posso imaginá-los. Ele disse com uma espécie de sombria gratificação. Vai haver entre eles, à solta, um bom montante de sentimento e religião. Há centenas de coisas que vi com os meus olhos, que só comecei a ver com clareza nesses últimos dias. Tem muita gente que aceita as coisas como elas são. Gente gorda e estúpida. E muitos outros vão ficar preocupados com uma espécie de sensação de que tudo está errado, de que eles deveriam estar fazendo alguma coisa. Ora, sempre que as coisas ficam assim, quando um monte de gente sente que deveria fazer algo, os fracos e aqueles que ficam fracos de tanto pensar coisas complicadas sempre se rendem a uma espécie de religião indolente, muito piedosa e superior, e se submetem à perseguição e à vontade do Senhor. Muito provavelmente você já viu a mesma coisa. É energia num vendaval de pavor, algo imaculado pelo avesso. Essas jaulas estarão cheias de salmos e cânticos e piedade, e aqueles de uma espécie menos simples servirão para certo, como é mesmo erotismo. Ele fez uma pausa. Muito provavelmente esses marcianos vão fazer de alguns deles animais de estimação. Vão treiná-los para fazer truques, quem sabe. Vão sentir pena do menino de estimação que cresceu e precisou ser morto. E alguns talvez eles acabem treinando para nos caçar. Não! Gritei. Isso é impossível. Nenhum ser humano. Qual é o proveito de continuar com essas mentiras? Falou o artilheiro. Há homens que o fariam de bom grado. Que absurdo fingir que não. E sucumbi à convicção dele. Se eles vierem atrás de mim, falou. Deus, se eles vierem atrás de mim. E afundou numa meditação soturna. Fiquei contemplando aquelas coisas. Eu não conseguia pensar em nada para contrapor ao raciocínio daquele homem. Nos dias anteriores à invasão, ninguém teria questionado a minha superioridade intelectual em relação a ele. Eu, um professo e reconhecido escritor de temas filosóficos, e ele, um soldado comum. Entretanto, ele já formulara uma situação da qual eu mal me dera conta. O que você vai fazer? Perguntei depois de um tempo. Que planos você fez? Ele hesitou. Bem, é o seguinte, ele disse. O que temos que fazer? Precisamos inventar um tipo de vida em que os homens possam viver e se reproduzir, e estar suficientemente seguros para criar seus filhos. Sim, espere um pouco. Vou lhe deixar mais claro o que eu acho que deve ser feito. Os mansos vão ser como todos os bichos mansos. Em poucas gerações estarão grandes, belos, fartos de sangue. Estúpidos. Lixo. O risco é que nós, que vamos nos manter indomados, acabemos virando criaturas selvagens, degenerando numa espécie de grande rato selvagem. Veja, pretendo viver de maneira subterrânea. Andei pensando sobre os esgotos. Claro, quem não conhece os esgotos pensa em coisas horríveis,
Mas por baixo desta Londres há quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros. E alguns dias de chuva numa Londres vazia os deixarão cheirosos e limpos. As tubulações principais são grandes o bastante e arejadas o bastante para qualquer um. Depois há porões, catacumbas, depósitos, a partir dos quais podemos criar passagens bloqueadas para os esgotos. E os túneis ferroviários e as passagens subterrâneas, hein? Você está começando a ver? E nós formamos um bando, homens fisicamente aptos, de mente límpida. Não vamos pegar qualquer lixo que aparecer. Os fracotes vão ser descartados. Do jeito como você queria me descartar? Bem, eu negociei os termos, não? Não vamos brigar por causa disso. Continue. Os que ficarem vão cumprir ordens. Mulheres fisicamente aptas e de mente límpida, nós também queremos. Mães e professoras. Nada de damas apáticas. Nada de malditos olhos revirados. Não podemos ter gente fraca ou tola. A vida é real de novo. E os inúteis e pesados e perniciosos terão de morrer. Deveriam morrer. Deveriam estar dispostos a morrer. É uma espécie de deslealdade, afinal, viver para manchar a espécie. E não poderão ser felizes. Além do mais, morrer não é tão tenebroso assim. O pavor é que estraga a coisa. E em todos esses lugares nós vamos nos reunir. Nosso distrito será Londres. E poderemos até mesmo ter condições de fazer vigia e correr a céu aberto quando os marcianos estiverem longe. Jogar cricket, talvez. É assim que salvaremos a raça, hein? É algo possível? Mas salvar a raça não é nada em si. Como eu disse, isso é só viver como um rato. O negócio é preservar o nosso conhecimento e ampliá-lo. Aí entram homens como você. Há livros, há modelos. Precisamos criar grandes espaços seguros lá nas profundezas e pegar todos os livros que pudermos. Nada de romances ou poesia de segunda, mas ideias, livros de ciência. É aí que entram homens como você. Precisamos ir até o Museu Britânico e fazer uma seleção daqueles livros todos. Sobretudo, precisamos conservar a nossa ciência, aprender mais. Precisamos vigiar esses marcianos. Alguns de nós deverão atuar como espiões. Quando estiver tudo funcionando, talvez eu faça isso. Ser capturado, eu quero dizer. E o grande negócio é que precisamos deixar os marcianos em paz. Não devemos nem mesmo roubar. Se ficarmos no caminho deles, nós damos passagem. Precisamos mostrar que não temos má intenção. Sim, eu sei. Mas eles são criaturas inteligentes e não vão nos perseguir se tiverem tudo o que quiserem, pensando que não passamos de vermes inofensivos. O artilheiro fez uma pausa e colocou a mão morena no meu braço. No fim das contas, talvez não seja tanto assim que precisaremos aprender antes de... Imagine só isso. 4 ou 5 das máquinas de combate deles, de repente, saem por aí. Raios de calor à torto e à direito. E nenhum marciano dentro deles. Nenhum marciano dentro deles, mas... homens. Homens que aprenderam como fazer. Pode até ser que aconteça no meu tempo. Esses homens... Imagine ter uma daquelas coisas adoráveis, com um raio de calor livre e solto.
Imagine tê-la sob controle. Que mal faria se você arrebentasse a máquina em 1000 pedacinhos no fim da investida, depois de uma farra dessas? Aposto que os marcianos vão arregalar seus belos olhos. Rapaz, você não consegue vê-los? Não consegue vê-los correndo, bufando e soprando e piando as suas outras geringonças mecânicas? Sempre com algo não funcionando direito. E vum, bum, pá, bum. E bem quando eles estão se atrapalhando, vum, vem o raio de calor e vejam. O homem recuperou o terreno. Por alguns instantes, a ousadia imaginativa do artilheiro e o tom de corajosa confiança assumido por ele dominaram completamente o meu espírito. Acreditei sem hesitar tanto em sua previsão do destino da humanidade quanto na viabilidade do plano espantoso. E o leitor que me considerar suscetível e tolo deve contrastar sua posição, lendo calmamente com todos os pensamentos sobre o tema, com a minha, a de um homem agachado e temeroso nos arbustos ouvindo, perturbado pela apreensão. Conversamos dessa maneira durante o período inicial da manhã. Mais tarde, rastejamos para fora dos arbustos e, depois de esquadrinhar o céu em busca de marcianos, corremos precipitadamente até a casa em Putney Hill, onde ele fizera sua toca. Era um depósito de carvão do lugar, e quando vi o que ele obtivera com uma semana de trabalho, era um túnel que mal tinha 10 metros de comprimento, com o qual ele pretendia alcançar a canalização principal de Putney Hill. Tive a minha primeira noção do abismo entre seus sonhos e sua capacidade. Eu conseguiria ter cavado um buraco daqueles num único dia, mas acreditei nele o bastante para lhe ajudar na escavação durante a manhã toda, até depois do meio-dia. Nós tínhamos um carrinho de mão e jogávamos a terra removida em cima do fogão da cozinha. Enchemos a barriga com uma lata de sopa artificial de tartaruga e um vinho da despensa vizinha. Naquela labuta constante, senti um curioso alívio diante da dolorida estranheza do mundo. Enquanto trabalhávamos, eu repassava mentalmente o projeto do artilheiro. E dentro em pouco, objeções e dúvidas começaram a surgir. Mas trabalhei naquilo durante a manhã toda. Tão contente eu estava de me ver novamente movido por um propósito. Depois de trabalhar por 1 hora, comecei a especular sobre a distância que seria preciso percorrer antes de alcançar a cloaca, sobre as chances que tínhamos de errar totalmente o alvo. Meu incômodo imediato era: por que cavar aquele longo túnel quando era possível, descendo por um dos bueiros, entrar diretamente na canalização e abrir o túnel no sentido contrário até a casa? Parecia-me também que a casa tinha sido escolhida em local inconveniente, exigindo uma extensão de túnel desnecessária. Bem, quando eu estava começando a encarar esses fatos, o artilheiro parou de cavar e olhou para mim. "Estamos trabalhando bem", falou. Ele largou sua pá no chão. "Vamos tirar uma folguinha", disse. "Acho que é hora de fazer um reconhecimento no telhado da casa." Preferi continuar. E após certa hesitação, ele retomou sua pá. E então, de súbito, ocorreu-me uma ideia. Parei, e ele também se deteve no mesmo instante. "Por que você estava andando pelas terras comuns?" perguntei, "em vez de estar aqui?" "Tomando um ar",
Ele respondeu: Eu estava voltando. É mais seguro à noite. Mas e o trabalho? A gente não pode trabalhar o tempo todo. Ele disse. Num piscar de olhos, vi o verdadeiro feitio daquele homem. Ele hesitou, segurando a pá. Melhor irmos fazer um reconhecimento agora, falou. Porque se alguém chegar perto, poderá ouvir as pás e cair em cima de nós despercebido. Eu já não estava disposto a fazer objeção. Fomos juntos até o telhado e ficamos parados numa escada, espiando pela portinha que dava para fora. Não havia marciano à vista, e nos aventuramos pelas telhas, deslizando o telhado abaixo até o abrigo do parapeito. Daquela posição, um matagal escondia a maior parte de Putney, mas conseguíamos ver o rio lá embaixo, uma massa borbulhante de erva vermelha e as áreas baixas de Lambert, inundadas e vermelhas. As trepadeiras vermelhas enxameavam as árvores em volta do velho palácio, e os galhos se estendiam magros e mortos, pontilhados de folhas murchas por entre a profusão. Era estranho constatar como ambas as coisas dependiam totalmente da água corrente para a sua propagação. À nossa volta, nenhuma das duas vicejara. Laburnos, espinheiros, bolas de neve e árvores da vida assomavam em meio a loureiros e hortênsias, verdes e brilhantes ao sol. Além de Kensington, uma densa fumaça se levantava e escondia com uma névoa azulada as colinas ao norte. O artilheiro começou a me falar do tipo de gente que permanecera em Londres. Certa noite, na semana passada, ele disse, alguns idiotas consertaram a luz elétrica e tudo se acendeu na Regent Street e nos circos, com inúmeros beberrões coloridos e esfarrapados, homens e mulheres dançando e gritando até o amanhecer. Um homem que esteve lá me contou. Com o raiar do dia, eles notaram a presença de uma máquina de combate parada junto ao Langham, fitando todos eles de cima. Sabe Deus por quanto tempo ela tinha ficado ali? Deve ter dado um susto dos bons em alguns deles. A máquina desceu a rua na direção deles e pegou quase uns 100, bêbados ou apavorados demais para fugir. Grotesco vislumbre de uma época que nenhuma história jamais descreverá por completo. Desse relato, em resposta às minhas perguntas, ele retornou aos planos grandiosos. Ficou entusiasmado, falava com tamanha eloquência sobre a possibilidade de capturar uma máquina de combate que voltei a mais acreditar do que desacreditar nele. Porém, agora que estava começando a entender algo de seu feitio, pude assimilar sua insistência em não fazer nada precipitadamente. E percebi que agora era inquestionável. Ele, pessoalmente, haveria de capturar e pilotar a grande máquina. Passado algum tempo, descemos para o depósito. Nenhum de nós parecia disposto a retomar a escavação e, quando ele sugeriu uma refeição, concordei de bom grado. Ele se mostrou muito generoso de uma hora para outra, e quando terminamos de comer, saiu e voltou com excelentes charutos. Nós os acendemos e o otimismo ganhou ardor. Ele estava inclinado a considerar a minha chegada como uma grande ocasião. Tem champanhe na adega, disse ele. Podemos cavar melhor com este Borgonha do Tamisa? Eu falei. Não, ele retrucou. Eu sou o anfitrião hoje, santo Deus! Nós temos uma tarefa pesada o bastante pela frente.
Vamos descansar e recuperar as forças enquanto podemos. Veja só essas mãos cheias de bolhas. Em conformidade com sua ideia de tirar uma folga, ele insistiu que jogássemos cartas depois de comer. Ensinou-me a jogar Euchre, e depois de dividir Londres entre nós, eu ficando com o lado norte e ele com o sul, disputamos paróquias. Por mais grotesco e tolo que isso possa parecer ao leitor sóbrio, é a verdade absoluta e, o que é mais extraordinário, achei extremamente interessantes o jogo de carta e os vários outros que disputamos. Como é estranha a mente do homem! Com nossa espécie à beira do extermínio ou da degradação atroz, sem qualquer perspectiva clara diante de nós, exceto a chance de uma morte horrível, conseguíamos ficar sentados, acompanhando as sequências fortuitas daquele papelão pintado e olhando o Coringa com vívido deleite. Mais tarde ele me ensinou a jogar pôquer, e eu o venci em 3 árduas partidas de xadrez. Quando a escuridão chegou, decidimos correr o risco e acendemos uma lâmpada. Depois de uma interminável série de jogos, ceamos e o artilheiro acabou com o champanhe. Continuamos fumando os charutos. Ele já não era o enérgico regenerador de sua espécie que eu encontrara pela manhã. Ainda se mostrava otimista, mas era um otimismo menos cinético, mais pensativo. Lembro que ele brindou a minha saúde, finalizando com um discurso de pouca variedade e considerável intermitência. Peguei um charuto e subi as escadas para observar as luzes mencionadas por ele, que ardiam num verde intenso ao longo das colinas de Highgate. A princípio, fiquei fitando estupidamente o vale de Londres. As colinas ao norte estavam envoltas em trevas. Os incêndios perto de Kensington ardiam, rubros, vez por outra, uma labareda de tom vermelho alaranjado cintilava e desaparecia na profunda noite azul. Todo o resto de Londres estava escuro. Então, mais perto, percebi uma luz estranha, uma incandescência pálida, de um púrpura violáceo, que bruxuleava sobre a brisa noturna. Por certo tempo não entendi o que era, e depois constatei que a fraca irradiação devia proceder da erva vermelha. Com essa percepção, meu latente senso do assombro, meu senso da proporção das coisas despertou de novo. Transferi meu olhar para Marte, vermelho e claro, cintilando alto no oeste, e então contemplei longa e atentamente a escuridão de Hampstead e Highgate. Fiquei um longo tempo em cima do telhado, pensando nas grotescas transformações do dia. Recordei meus estados mentais, da oração à meia-noite até o tolo jogo de cartas. Tive uma violenta reviravolta de sentimentos. Lembro-me de ter atirado o charuto para longe com certo simbolismo perdulário. Minha loucura veio à tona com gritante exagero. Eu parecia um traidor da minha esposa e da minha espécie. Estava cheio de remorso. Resolvi abandonar aquele estranho e indisciplinado sonhador de grandes feitos, com sua bebida e sua gula, e partir para Londres. Lá, parecia-me, eu tinha melhores chances de descobrir o que os marcianos e os meus semelhantes estavam fazendo. Eu ainda estava no telhado quando a lua tardia subiu. Você está escutando o livro A Guerra dos Mundos,
uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.